Alô, tudo bem? Aqui é o professor Jonas. Como prometido, pessoal, ficou faltando 3 slides, tá? 3 slides ficaram faltando na nossa última aula de biologia para que a gente conseguisse encerrar a matéria que caía na nossa prova, porque a prova já estava pronta, né, pessoal? Então, eu vou dar uma retomada. Esse slide aqui não é novo para você, só para você lembrar do que a gente estava falando, e aí eu apresento os 2 últimos slides, tá bom? Rapidinho, super curto, não vai tomar nada do seu tempo. Só peço desculpa pela demora mesmo, porque, né, tive aquela reação inesperada, fiquei realmente bem mal e tô melhorando, tá bom? Amanhã a gente tem a nossa aula aí, quer dizer, nossa aula não, né? Nossa prova, né? Amanhã é dia 18. Bom, seguinte, estamos estudando genética, estamos estudando introdução à genética, a gente vai ver nos próximos capítulos as famosas leis de Mendel. E para a gente poder caminhar até lá, a gente precisa de alguns conceitos bem estabelecidos na nossa cabeça. Esses 2 bastões aqui são representações de cromossomos. O que é um cromossomo? Você já deveria saber. Este é um cromossomo vermelho, um cromossomo amarelo. Eles não têm cores, mas são representações de que um é do pai e um é da mãe, formando um parzinho de cromossomos chamados homólogos, né? O que é um cromossomo homólogo ou um par de cromossomos homólogos? São cromossomos que têm o mesmo aspecto, o mesmo tamanho, centrômeros da mesma altura, trazem as mesmas características no mesmo locus, ou seja, tem genes para determinada característica no mesmo lugar do cromossomo, na mesma altura, né? Eles se equivalem, eles se emparelham, né? Tanto que, se for rolar um crossing over aqui, né, esses 2 cromossomos que não estão duplicados, né, eles vão se duplicar naquela fase que você já sabe também, né? Eles vão estar duplicados aqui, formando aquele X, e vai formar o quiasma, o crossing over, eles têm que trocar o mesmo gene, concorda? Ele não pode trocar o gene para a cor do cabelo com o número de dedos, que vai dar uma confusão, né? Então, eles têm que se emparelhar, ele tem que ter o mesmo gene no mesmo locus, tá? Alelos, né? Essa palavra é importante para esse slide. Alelo é um gene que é uma versão diferente, né? Uma versão diferente do mesmo gene. Por exemplo, você tem aqui o parzinho que define a cor do cabelo da pessoa. Então, olha só, este gene veio da mãe, este gene veio do pai. A combinação desses 2 pares aqui formam a cor do seu cabelo, porque você tem um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Você tem um par de cromossomos, que pode ser o cromossomo 14. Todo mundo tem um cromossomo 14. O par de cromossomos 14, que são homólogos, um veio do pai e um veio da mãe. Então, quem determina suas características físicas mesmo? Seus pais, né? Quando eles os gametas dos seus pais se uniram. Cada gameta levou uma cópia do mesmo cromossomo. E aí a combinação dos genes que eles carregam formam as suas características. Por exemplo, ó, vamos dizer que... É um exemplo bobo aqui, não faz sentido, tá? A pessoa vai ter cor do cabelo castanha, porque ela é pesão, pesão. Lembra que é assim que eu leio? A letra maiúscula eu leio como um ão. O formato do rosto é Czão, Czinho. Lembra que eu sempre coloco a maiúscula na frente, tá? Ele tem um formato do rosto redondo. O tipo sanguíneo, ele é Izão A, Izão B. É assim que eu leio esse gene aqui do sangue, que ele é um pouco diferente, tá? A gente vai estudar isso ainda. Digamos que ele vai ser sangue do tipo AB. E número de dedos, ele é Azinho, Azinho. Então, ele tem 5 dedos em cada mão, em cada pé. Tudo bem? Tá vendo aqui? Se você tivesse um alelo diferente aqui, você poderia ter uma cor de cabelo diferente do que a que você tem hoje. Se você tivesse um alelo diferente aqui, você podia ter um formato diferente do rosto do que você tem hoje. É só você observar irmãos do mesmo casal de pais. Eles são parecidos, mas não são idênticos porque eles receberam alelos diferentes durante a fecundação. Não é verdade? Porque cada vez que eu produzo um gameta, eu produzo 4 versões diferentes dele. Lembra disso? Que na meiose eu formo 4 células filhas diferentes entre si e diferente da célula mãe. Beleza? Tá? A gente brincou aqui, né,
de falar se ele era heterozigoto ou homozigoto para cada característica, né? Se ele é Pzão, Pzão, ele é homozigoto dominante. Se ele é Czão, Czinho, ele é heterozigoto. Se ele é Izão A, Izão B, ele é heterozigoto. Se ele é Azinho, Azinho, ele é homozigoto recessivo, né? Então, quando o indivíduo possui os dois alelos iguais, alelo é a versão do gene. Se ele possui as duas versões iguais, chamamos eles de homozigoto. Exemplos de homozigoto: Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho. Quando ele apresenta alelos diferentes, ou seja, um alelo é diferente do outro, ele é um heterozigoto. Ó, Bzão, Bzinho. Não tem outro jeito de ser heterozigoto, né? Não tem Bzinho, Bzão. É só inverter, ele vai ser Bzão, Bzinho. Porque, por convenção, vou te mostrar ali na frente, que por convenção a letra maiúscula sempre vem na frente. Por isso, então, que esse slide se chama homozigoto heterozigoto. Ou seja, para cada característica sua, você tem que saber se você é homozigoto ou heterozigoto. Ou seja, se você tem um par de alelos iguais ou você tem alelos diferentes. Aí chegamos aqui nesse slide de novo. Os alelos podem ser dominantes ou recessivos. Agora sim, já é uma introdução à genética propriamente dita. Se você tiver pelo menos uma letra maiúscula, aquela expressão que aquele gene carrega vai ganhar do alelo minúsculo, com letra minúscula. Então, é assim que a gente tentou representar como é que você tem cabelo castanho, como é que você tem cabelo loiro. Foi difícil, pessoal, na biologia, para a gente conseguir determinar esse modelo. Foi muito difícil. Darwin não sabia disso. Ele tentou falar como é que as características eram passadas de pai para filho, mas ele não conseguiu. Não tinha esse domínio de gene, não existia a palavra gene, né? Foi o Mendel que descobriu isso e ele nem chamava de gene, tá? O gene, a palavra gene, surgiu muito tempo depois. Ele chamava de... não vou lembrar agora, hein? Enfim, mas não importa. O que importa é o seguinte: se você tiver uma letra grande, uma maiúscula, pelo menos uma, ou seja, se você for homozigoto dominante ou heterozigoto, aquela característica que aquele gene carrega ganha da que o outro mandou. Ou seja, tipo assim, o pai mandou o azão, a mãe mandou o azinho. Que cor de cabelo vai ser? Bom, vai ser a cor do cabelo que o azão mandar, não a que o azinho mandar. Ele não vai conseguir se expressar, é a expressão gênica, né? Então, denominamos de alelo dominante aquele que sozinho consegue expressar uma determinada característica. Então, é a letra maiúscula, né? Então, você pode ser homozigoto dominante, ter as duas maiúsculas, o que não dá mais força, por exemplo, tá? Na expressão, ela só se expressa normal. E heterozigoto, xão, xizinho, né? Xão, xizão, xizão, xizinho. Não tem pelo menos um xão? Então, ele se expressa, essa característica vai ser expressada no filho. Se essa característica aqui for tamanho acima de 1,80 m, então esse indivíduo vai ter mais de 1,80 m e esse também, porque pelo menos um gene dominante os dois têm. Tá vendo? Já a característica recessiva é aquela que se expressa somente se tiver os dois, se for o par, se for o homozigoto recessivo. Então, os dois alelos têm que ser recessivos para que essa característica se expresse, ou seja, xzinho, xizinho, que é a característica, por exemplo, ter menos de 1,50, ou ter menos de 1,60, sei lá, ter menos de 1,80. Ela só vai se expressar se você for xzinho, xizinho. Ou seja, se você recebeu o alelo xzinho do pai, o alelo xzinho da mãe, você vai ter essa característica expressa, porque ele só se expressa se ele for o parzinho. Por quê? Se tiver um xão aqui, o xão vem para frente, o xão se expressa, você cai nessa característica aqui do heterozigoto. Tá vendo? Então, o único jeito de um homozigoto recessivo expressar sua característica é quando ele é aos pares. Tá? Tem no seu livro uma radiografia de uma pessoa, não sei se você percebeu, mas ela tem mais de 5 dedos. Isso se chama polidactilia. Eu tenho que te contar se esta característica do ser vivo é dominante ou recessiva. Você não tem que saber. Então, eu vou te contar. Esta característica é dominante, por incrível que pareça. Ou seja, ela vai se expressar se for xão, xão ou se for xão, xizinho. É mais fácil se expressar quando pelo menos um precisa, né? Você precisa de pelo menos um. É muito mais fácil se expressar. Mas por que a maioria da população, então, não é polidáctila, não tem mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés? Todo mundo que você conhece
é xizinho, xizinho para essa característica, que é muito mais difícil você encontrar o parzinho, xizinho, xizinho, né? Mas por quê? Porque na genética a gente fala que ela não predomina. Ela é uma característica dominante, ela é um xão, tá? Que se expressa tanto como xão, xão ou xão, xizinho, mas ela não predomina na população. Todo mundo tem 5 dedos na mão. Raramente você encontra pessoas que têm polidactilia, tá? Esse caso aqui, do seu livro também, que está aí na página 20, que é da flor da ervilha, é diferente. Eu vou mostrar para você que a cor roxa, como você pode ver nesses exemplos aqui, ó, ela é dominante e ela é predominante também, porque a maioria dos indivíduos aqui tem flor roxa, a minoria tem flor branca. E a característica cor roxa é dominante. Dá uma olhada aqui nos alelos. Pezão, pezão, flor roxa. Pezão, pezinho, flor roxa. Pezinho, pezinho, flor branca. Descobri. O pezinho é o alelo recessivo, que só se expressa em pares. Flor branca. A cor roxa é a característica dominante, então ela está presa ao alelo pezão. Ela está ligada ao alelo pezão, que se expressa tanto em homozigose dominante, pezão, pezão, ou heterozigose, pezão, pezinho. Tá vendo? Então, nesse caso, e eu vou mostrar no final, que ela é dominante e predomina. Nesse caso, é dominante, mas não predomina. É interessante pensar sobre isso, né? Agora, vamos para o exercício, né? Indique o alelo dominante e o alelo recessivo. Bom, já dizemos, né? Já dizemos? Já dissemos. O pezão é o alelo dominante. O pezinho é o alelo recessivo. Por quê? Porque ele se expressa tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose. Se nesse caso aqui, ó, observa o heterozigoto, tem como o pezinho se expressar? Não tem, porque ele só se expressa em homozigose. Tanto que essa flor não é branca, essa flor é roxa. Então, quem mandou foi essa letra P aqui, esse pezão. Esse alelo mandou nesse pequenininho. Então, ela se expressou roxa. Então, o alelo dominante é o pezão, o alelo recessivo é o pezinho. Determine qual característica roxa ou branca é dominante e qual é a recessiva. Justifique. Bom, já descobrimos que a cor roxa é dominante, a cor branca é recessiva, porque a cor roxa se expressa tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose, e a flor branca só se expressa em homozigose recessiva. Beleza? É igual está no seu livro, aí é um exercício resolvido, tá bom? Olha aí o que eu disse. Nesse caso é dominante e predomina, nesse caso é dominante, mas não predomina. Por último, né? Nada demais. Aqui a gente já determinou essa convenção, já estamos acostumados com isso. A letra maiúscula utilizada para a representação de alelos dominantes a letra maiúscula é utilizada para a representação de alelos dominantes e as minúsculas utilizadas para os alelos recessivos, certo? Então a gente fica falando azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, a gente lê dessa forma, tá? A gente não pode falar só A ou B, porque aí não dá para saber se ele é dominante ou recessivo, certo? Outra coisa, a letra da característica recessiva é utilizada por convenção. Você vai ver que vai ter exercícios mais para frente que não vai te dar a letra, você que vai ter que escrever. E que letra você escolhe? Bom, você pode escolher qualquer letra. Mas, por convenção, você pode usar a letra da característica recessiva. Como assim? Imagina o exemplo anterior da flor da ervilha. Qual era a característica recessiva? A que se expressa somente em homozigose, homozigotos. A cor branca. Então, eu ia usar a letra B de branco. Bezão, bezão, dominante. Homozigoto dominante. Bezão, bezinho, heterozigoto. Pezinho, bezinho, homozigoto recessivo. Bezão, bezão, flor roxa. Bezão, bezinho, flor roxa. Bezinho, bezinho, flor branca. Tá? No caso, o livro não usou. Não precisa usar, mas é uma convenção a gente usar a característica recessiva para escolher a letra. E a letra maiúscula vem antes da minúscula. Isso aqui o livro usou, né? Você vai ver que na combinação de genes podia ter dado pezão, 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 pezinho, pezinho, pezão. Só que a gente não escreve assim, a gente escreve pezão, pezinho, tá?
Aí aqui eu trouxe para você como curiosidade essas duas figuras. A gente vai discutir essa aqui mais para frente, mas é só para você perceber como é que pode dar a combinação de filhos de pais heterozigotos. É sempre esse tipo de exercício que a gente vai trazer para você. Porque se eu te trazer pais homozigotos dominantes com pais homozigotos dominantes, todos os filhos vão ser homozigotos dominantes. É combinação, gente, é lógica matemática, não tem como. Todo mundo ia nascer azão. Né? Mesma coisa se fosse homozigoto recessivo. Se fosse azinho o pai, azinho a mãe, a combinação dos gametas deles, né, que a gente vai discutir isso mais pra frente, ia dar todo mundo igual. Todo mundo ia dar azinho. Todo mundo ia nascer com essa característica aqui, ó. Todo mundo ia ser o afetado, tá? Quando que é legal fazer exercício? Quando o pai é heterozigoto e a mãe é heterozigoto, porque a combinação dessas duas letras, desses dois alelos, vão dar os 3 tipos de filhos possíveis. O indivíduo dominante, né, homozigoto dominante, que não tem a característica, olha, ele não é pintadinho de vermelho. E ele é não afetado, não portador. Vai ter 2 filhos que vão ser portadores, né, heterozigotos, e vai ter um filho que vai ser afetado. Ele vai ter essa característica. Pode ser, por exemplo, cor do olho. O pai tem olho castanho, a mãe também. Mas lá no gene dele, ele tem um gene recessivo para a cor do olho, né? E aí ele vai ter um filho que não tem olho claro, outro que também não tem olho claro, outro também e o outro também. Então, o outro sim, desculpa, com olho claro, por isso que está pintadinho de vermelho. Então, a chance de você ter um olho claro com pais heterozigotos é de 25%, ó, 1/4. A cada 4 filhos, um pode nascer com o olho claro. Nós vamos estudar isso em detalhes mais para frente. Não se liga nessa figura, só trouxe por curiosidade agora. Essa aqui também é uma curiosidade, mas é uma curiosidade legal. Você pode ver em você agora, nesse momento, quais características estão sendo expressadas em você, dominantes ou recessivas. Por exemplo, o lóbulo da orelha, que é essa parte onde a gente põe o brinco. Se for solto, você é dominante. Se for preso, você é recessivo. Dobrar a língua, fazer esse canudinho com a língua, é dominante. Não conseguir dobrar, é recessivo. Não dá para a pessoa aprender, gente. Tá no gene dela. Cruzar as mãos, ó. Assim, dessa forma. Dedão direito por cima, dominante. Dedão esquerdo por cima, recessivo. É o gene, tá nos seus genes. Tenta fazer diferente, você vai achar estranho. O dedão do professor é assim. É um dedão de caroneiro, ó. Hitchhiker's thumb. Isso aqui eu acho que é recessivo. O regular é o dominante. O padrão, retinho, normal. Tá? Existem infinitas características que a gente já descobriu se é dominante ou recessiva. Você pode procurar aí na internet que você vai achar várias. Beleza? Eu encerro por aqui. Era só isso que eu queria falar para você como um complemento. Finalizando a aula, era para nossa aula ter terminado aqui. Bons estudos, façam os exercícios de uma abelha. Eu recomendo para você. Eles são todos tranquilos e são só dessa parte da aula, ok? A gente se vê então nas próximas aulas. Até mais!